Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, Frei, hoje vamos continuar com as reflexões sobre a direção espiritual. Agradecemos a vocês que têm acompanhado o canal, continue divulgando, e é muito importante para o nosso caminho de fé, para a nossa união com Deus, a orientação espiritual. Então, nos ajude aí para amadurecer mais nesse caminho. Ana, um dos primeiros pontos que a gente tem que ver na direção espiritual, talvez até, se não o primeiro, o segundo encontro com o diretor, né, entre os dois, o dirigido, a dirigida e o diretor, é a revisão da própria história. Essa é a pedagogia que o povo de Deus, o povo de Israel, usava. Por isso que a gente encontra, inclusive, vários salmos em que o salmista diz assim: lembra-te no presente de tudo que Deus fez pelo povo, pelo nosso povo, desde quando tirou do Egito. Então é um refazer a história, rever o passado, mas sempre procurando reconhecer como Deus agiu. Então, para o povo era muito importante, para que eles não parassem, para que não esfriassem na fé, continuassem o caminho, que eles sempre se lembrassem que Deus foi fiel, que Deus esteve presente, que Deus os encaminhou pelo deserto até a terra prometida. E nesse sentido, né, esse modo, esse método aí bíblico de descobrir a presença de Deus na história do povo, o dirigido espiritual, você, meu irmão, minha irmã que quer fazer a direção espiritual, também tem que partir daí. Não começa agora uma história do nada, do zero. Toda a tua vida, toda a tua biografia, a tua história pessoal é uma história em que Deus esteve presente, esteve agindo. E como Ele agiu no passado, Ele age no presente e agirá no futuro. Então, estou lembrado aí, né, da história do povo no Egito. O povo que estava ali andando tinha uma consciência do que Deus já tinha feito com eles e também daquilo que Deus ia fazer, mas nesse presente continuara caminhando. Então, nesse acompanhamento espiritual, é importante lembrar, né, como diz o Salmo 138, né? Me conhece quando eu estou sentado, quando eu estou de pé, se eu estou lá no alto, se eu estou baixo, onde eu estou. Eu sempre ter consciência da companhia que Deus está comigo, e Deus vai refazendo e fazendo a minha história. Ele faz a minha história, mas eu estou fazendo a história com Ele. Então, deixar também que o primeiro momento, é claro que é sempre o Espírito Santo que nos conduz. E quando eu confio em uma outra pessoa, que essa pessoa seja alguém iluminada pelo Espírito Santo. Claro que todos somos iluminados pelo Espírito Santo, mas é também um dom. Acompanhar o outro é um dom, é uma graça de Deus, porque na verdade quem acompanha é Ele. Ter sempre presente na minha, na sua história, na nossa história, por onde Deus me acompanha. Eu tenho consciência disso, em cada momento vou me atendo que se eu estou na noite escura da alma ou nas grandes alegrias, Ele está no meio de nós. Ele continua e vai fazendo, eu vou tomando consciência de quem eu sou diante de Deus, como Deus me vê, como eu vejo Deus e como eu vejo o meu caminho também diante de Deus. E é muito importante para o diretor, para a diretora espiritual ter essa consciência. Não é uma história que vai começar agora na tua vida com Deus. Deus chegou hoje, mas Deus chegou há muito tempo. Quando Ele nos pensou desde o ventre materno, Ele já estava lá agindo, possibilitando, dando-nos a vida, e já pensando e nos amando e já agindo. Por isso nós chegamos no nosso hoje, porque sem Deus não existiríamos, não estaríamos aqui. O ser humano sem Deus, ele não existe, porque a origem da vida está em Deus. E isso pessoalmente, cada um tem que reconhecer. Então a função do diretor ou da diretora espiritual é exatamente isso também. Ajudar já de início o dirigido, a dirigida a descobrir que nunca caminhou sozinho.
que nunca caminhou sozinho, que Deus sempre esteve ao seu lado, às vezes escondido, mas sempre agindo. E como diz o profeta Isaías, no capítulo 45, verdadeiramente o nosso Deus é um Deus escondido, mas é um Deus presente, escondido, mas presente. Escondido onde? Dentro da minha vida, dentro da minha alma, dentro da minha história, escondido nos sacramentos. E assim vai, na vida. E aí eu tenho que primeiro perceber isso. Não é, ai, agora eu me converti, agora então Deus vai começar a agir na minha vida. Não, muito antes de você converter, ele já era igual o pai do filho pródigo, na varanda esperando você voltar. E ele estava lá com você mesmo quando você estava distante dele, mas ele continuava perto de você. Então, como Frei Jorge recordava em profeta Isaías, Deus é um Deus escondido, então saibamos e queiramos procurar esse Deus escondido na nossa história, que estava desde o seio materno, sempre esteve conosco. Então, na direção espiritual também, nos abramos para reconhecer a presença desse Deus escondido. Quando alguma coisa está escondida, nós temos que procurar. Então, é preciso procurar esse Deus dentro de nós. O diretor espiritual vai nos ajudar a procurar, mas também tem que ser a nossa primeira motivação. Eu também quero, não é o outro que vai procurar por mim. Eu vou procurar e reconhecer esse Deus escondido que me ama desde sempre. Então nós vamos pedir mais uma vez a Deus que nos abençoe e renove a ação do seu Espírito em cada um de nós, para que a gente consiga realmente reconhecer que Ele esteve presente, que Ele agiu, age e agirá sempre na nossa vida. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.